tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 12 de janeiro de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2175, tem 6 páginas, 45 logias e 16 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema é cultura da dessomatologia. A especialidade é a seriexologia. Quem redigiu o termo é o texto e a situação toda é a nossa veterana, professora Adriana, que está ali, acompanhada do assessor. Definição. A cultura da dessomatologia é o cabedal de conhecimentos teáticos, o padrão de comportamentos, o conjunto de costumes e o corpo de valores evolutivos formadores da neomundividência relativa à desativação do corpo físico, entendida como passagem natural a outra condição paravivencial, alternante à existência humana, implantada de modo gradativo pela consciência, homem ou mulher, pesquisadora das verpões conscienciológicas. A pressão holopensênica de emocionalismo envolvendo o cessar da vida biológica. A reeducação autopensênica sobre a dessomática. O senso de continuidade existencial. A teática da neomundividência proposta pela conscienciologia. A aplicação do enfoque da consciencialidade multidimensional e multiexistencial nas priorizações da vida diuturna. Os neovalores quanto ao aproveitamento evolutivo da vida humana. A proposta proexológica de planejamento da existência intrafísica até o último suspiro. As ponderações sobre o limitado tempo intrafísico para as realizações proexológicas desde a juventude. Eu li apenas umas 6 linhas aqui, tem muito mais, dentro da fatologia. A experiência da quase-morte. O autopreparo multidimensional para o choque da dessoma, a profilaxia da parapsicose pós-dessomática, a projeção lúcida assistida presenciando a dessoma de paraperspectiva, a projeção consciencial final, e tem muito mais coisa ainda aí. Eu li apenas uma parte. Agora, na perfilologia, nós temos aí muitas situações aqui sobre a consciência amparadora e a consciência parapreceptora. E isso, então, é analisado também na argumentologia do pré-ressomante. São 4 posturas conscienciais quanto ao uso dos dias intrafísicos que a pessoa tem na vida. Na heterodessoma, tem a reação da consciência às dessomas precedentes à própria. Então, ela dá 10 posturas conscienciais para isso. Agora, tem também aqui, na autodessoma, 10 teáticas propostas pela conscienciologia, cuja experimentação pode evitar surpresas pós-dessomáticas inesperadas e, em certos casos, até traumáticas. Agora, na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos a acabativa interassistencial, balanço pré-evolutivo, choque consciencial, co-desaparecimento dessomático e posicionamento pré-dessomático. Frase enfática. A cultura da dessomatologia propõe o desafio: enfrentar, reciclar e depurar a própria realidade consciencial e, assim, conquistar melhores condições dessomáticas para si e para outros. Você já pesquisou os efeitos das teáticas conscienciológicas na própria visão sobre o descarte somático? Na escala de 1 a 5, em qual nível você avalia a coerência entre os conhecimentos auridos e as reações emocionais diante da perspectiva da própria dessoma e da dessoma alheia? A bibliografia, nós chamamos a atenção que tem 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise. São 18 itens aqui destacados.
desativação, existência, finitude, mortalidade, etapa, transitoriedade, luto, multiexistências, tanatose, tanatologia, intrafisicologia, ressomatologia, culturologia, autorrevezamento, neoconsciex, neoressoma, neorrealidade e tanatofobia. Agora, questionamento. Em fase de planejamento para a prática da TENEPS, já disponibilizei uma cadeira em local específico e, por enquanto, apenas trabalho as energias no local. Hoje, próximo ao horário do qual planejo efetuar a TENEPS, recebi a presença de consciex no local da TENEPS. Lembro também que dos 9 aos 10 anos de idade, consciex vinha ao meu quarto para utilizar minhas energias, que eram fortemente exteriorizadas de alguns chakras. Apenas me via sendo um instrumento, mas não entendi o que estava acontecendo. O que pode ser? Estou planejando iniciar a TENEPS daqui a uns 6 meses, pois tem que resolver algumas pendências. É alguma predisposição para o trabalho energético? Sim. Vá em frente e anota todas as suas experiências, sempre vai ajudar você. Conheci a Conscienciologia há pouco tempo, fiz o CIP, o curso integrado de Projeciologia, e desde então busco adquirir cada vez mais conhecimento. Sempre acesso os verbetes e leio os livros que tratam dos diversos assuntos. Ainda tenho dificuldades com a mobilização das energias, mas de alguns meses para cá fico vendo uns vultos claros que não passam na minha frente. Só vejo de lado. Às vezes parece que piscou alguma luz perto do meu rosto. Qual o significado que pode ser? Olha aí, melhor é você anotar, para depois você ter com maturidade, ver com maior discernimento o que isso é real e o que é imaginação. Vai anotando tudo no laptop. Amo cachorros. Uma vizinha me perguntou se queria a cachorrinha da filha dela que está com linfoma. Disse-me onde a cachorrinha estava. Era muito mal cuidada. Não estava comendo e as pessoas lá não gostavam de cães. Isso foi em agosto do ano passado. Segundo os pais, foi perguntada à menina e ela respondeu que o melhor fosse feito para a cachorrinha. Em momento algum me foi dito que seria provisório. Agora parece que a menina está respondendo ao tratamento e daqui a 107 semanas eles querem o cachorro de volta. Não farei a devolução, pois me afeiçoei com ela. Engordou quando foi para minha casa, era pele e osso. Muito assustada, pois parece que batiam nela. Acha que eu estou errada? Gostaria da opinião do senhor. Não, você pode ficar com a cadela, agora arranja uma outra para a menina. Uma outra que tenha mais saúde e que seja mais forte. Arranja aí uma raça que esteja mais acordo e que chame a atenção da criança. Fica com aquela que você já acertou e arranja uma agora que vai aguentar a barra lá da vida com a criança. Cada vez fico mais intrigada com os efeitos da OVE, a oscilação longitudinal vertical das energias, mesmo ainda não tendo chegado ao EV. Tenho participado da maratona do EV e sentido muitas energias. Estou anotando tudo. Ontem tive descontrole emocional muito grande. Logo no início veio na minha mente a ideia de mobilizar as energias, mas ignorei esse pensamento. Em seguida, fiquei mais alterado e meu marido pediu que mexesse com as energias. Então a situação foi se tornando mais clara na minha mente e comecei a ficar mais calmo. Senhor, vou continuar insistindo, mas o que venho notando é que a OVE já está surtindo resultado. Estou ficando mais lúcida. O EV nos torna mais lúcido ainda? Sem dúvida. Vai anotando tudo. Agora, ó, a coisa mais séria sua não é só a lucidez, não. Esse negócio de você ficar aí alterada, por que você fica com isso? Isso é autoassédio. Para com isso. Olha seu nome. Seu nome. Veja seu nome. Gostaria de saber qual a diferença entre clarividência e abertura do terceiro ano. Abertura do terceiro ano quer dizer a abertura da clarividência. A pessoa começa a ter mais clarividência. Então, abrir o terceiro olho. O terceiro olho é o processo de clarividência, que é o front chakra. Particularmente, vejo que são coisas diferentes. Abrir o terceiro olho é um caminho que independe da clarividência, ou seja,
Um não tem a ver com o outro. Poderia dizer alguma coisa sobre isso? Não, isso é relativo, isso é questão de semântica. Eu quero ver na prática é o seguinte: uma pessoa tem clarividência ou não tem que examinar isso com calma. Agora, a verbetógrafa. Na fatologia 9ª e 10ª linhas, o despreparo em lidar com a morte da maioria da população, e eu coloco, inclusive, da maioria dos médicos que não tem noções de dessomatologia na sua formação acadêmica, e se sentem onipotentes diante da vida e da morte. Como dar esse enfoque negativo desse tema se ainda há tantos tabus? Quem está falando é o médico. Olha, o que a gente vê é que já tem um movimento dentro da própria psicologia e da própria, até da medicina mesmo, de começar a se falar mais em morte. Já tem a questão da boa morte. Tem um livro chamado Boa Morte, que é a questão dos cuidados paliativos. Então, já está se falando mais de morte. A partir do século passado, né, no final do século XX, já começou a mudar um pouco isso. Mas ainda há uma dificuldade geral. É geral, não é? Acho que a gente não pode dizer que é qualquer... É geral, né? A questão da dificuldade em lidar com a própria finitude humana. E justamente o que a gente está trazendo aqui na cultura da dessomatologia é como que todo esse corpo de conhecimentos nosso pode ajudar primeiramente a cada um de nós e depois a gente ir mudando essa visão, porque deixa de ser morte, passa a ser dessoma. Só isso já começa a mudar muita coisa. Então a gente vê que todo esse nosso corpus aqui já está ajudando, vai ajudar, ajuda e vai ajudar muito a essa mudança de mentalidade. Em Parafatologia, página 13, 6ª linha, poderia explicar o que é a paraprocedência cursista? O que é? O que é? Tem um verbete que você deve baixar e dar uma lida, que é a paraprocedência de quem fez curso intermissivo. Então, nesse contexto aqui, a gente está falando da morte, né? Então, a pessoa foi voltando, ela teve o comitê de para-recepção, caso ela tenha tido mérito para isso, e se for intermissivista, ele vai retomar a sua paraprocedência cursista para dar uma olhada se ele estiver saído bem, né? Como a gente fala no final, o conforto multidimensional na dessoma do completista. Em Tecnologia, página 13, penúltima linha, poderia citar alguns comportamentos que podemos ter a fim de pôr em prática a técnica do sobrepairamento analítico? Olha, o que é o sobrepairamento analítico? É você não entrar na onda das situações, você buscar olhar isso de cima. Então, uma técnica que tem o estado vibracional, como a gente falou agora. Na hora que você faz o estado vibracional, você já se equilibra novamente, o que vai facilitar que você pense melhor. E pensando melhor, você vai poder analisar aquela situação o mais imparcial possível. Então, só essa técnica aí já ajuda, fora outras técnicas de controle emocional, você se controlar mais, você não ser tão impulsivo, porque aí você não vai reagir, você vai ponderar antes de agir. Isso já faz uma diferença e com isso você ponderando, você consegue sobrepairar as situações. Na Argumentologia, página 15, item B3, última linha. Como funciona a candidatura a Max Morex? Sim, isso aqui é uma inferência, né? Vamos voltar então. Candidatura, ela estava onde mesmo? Assim, porque aqui, se você está vendo, a gente está falando do pré-dessomante. O que é o pré-dessomante? Tanto a pessoa da terceira idade, terceira e quarta idade, como aquela que está cometida por uma doença terminal. Então, a gente faz um paralelo aqui de dois tipos de postura, uma mais imatura e uma mais madura. Nessa mais madura, que a gente chamou aqui de proexológica, justamente a pessoa está trabalhando. Ela está fazendo acabativa, ela está exercendo, continuando aprendendo, continua trabalhando, continua fazendo assistência. Então, a gente infere que ela está se candidatando a uma Max Morex. O que é isso? É que você tem um tempo para você viver, mas você já terminou aquilo, você pode até conseguir ter mais atividades. Então, você vai ter uma Morex a maior, você vai ganhar mais um tempo de vida para você aumentar aquela situação que você fez. Então, você, além de ser completista, você pode ser max completista. Você vai fazer um complexo A maior. Você vai receber mais atividades para fazer. Então, se você está indo bem, você é candidato a ganhar essa Max Morex. Quais os critérios que definem a ida de uma consim para alguma comunidade evoluída ou para a baratosfera?
O fato de a Consim ter tido alguma vida intrafísica egoísta e materialista, como retratado no livro Nosso Lar, é caminho certo para a baratrosfera? É necessário o sofrimento extrafísico para que a pessoa evolua? Olha, o professor pode me ajudar também, né? Mas o que a gente entende é que tem uma questão de companhias. Se você é mais assediado aqui nessa vida, você vai chegar lá, você vai estar, os seus companheiros vão estar cobrando a sua presença. Então, você já vai ser mais baratrosfera. O seu holopensene já está mais afinizado com a baratrosfera. Agora, tem aquela questão também que você pode até ter um holopensene positivo, mas se a pessoa é muito materialista, se ela vai chegar lá e vai ver que ela não morreu, que a vida continua, ela pode ficar no que a gente chama de parapsicose pós-dessomática. Então, ela não se dá conta de que ela morreu. Então, ela fica toda aí, ela vai começar a ficar perturbada e essa perturbação vai levá-la para a paratosfera também. Você quer complementar, professor? Não, é por aí mesmo. O problema todo que a gente tem que ver é o seguinte: a ficha da pessoa é feita pelos afins. Os afins se atraem, então tem que olhar bem por aí. A pessoa recebe as companhias extrafísicas também pela afinidade. Se ela ajudou muita gente, ela vai ter gente que vai ajudá-la. Em Tecnologia, página 13, penúltima linha, poderia comentar a respeito das paratecnologias assistenciais aplicadas ao auxílio, ao dessomante e ao ciclo de amizades e para-amizades do mesmo? Teria como nos explicar a respeito de algumas delas? Olha, as paratecnologias são aquelas tecnologias com um enfoque também extrafísico, e que são essas tecnologias todas que nós estudamos aqui na Conscienciologia, que é justamente, se você tem conhecimento dessas técnicas, você vai poder ajudar muito mais no momento da dessoma, não só você, da sua própria, como a dos outros e das pessoas envolvidas. Então, por exemplo, a própria TENEPS, se a pessoa já faz a TENEPS, no momento que ela dessomar, ela já tem uma vinculação extrafísica maior. Ela vai ter muito mais assistência, como ela já tem os afins, ela já assistiu muita gente, ela já tem os aparadores afins a ela. E no caso da dessoma alheia, na sua TENEPS, você vai poder ajudar a limpar todo aquele contexto, a encaminhar quem for possível. E a questão do OFIEX, então, no outro nível, aí é bem maior mesmo. O OFIEX é justamente isso, ela vai encaminhar com muita gabarito, né, com muita eficácia, essas consciências. Então, são essas tecnologias todas, aí entra desde você fazer um equilíbrio energético, fazer um arco voltaico, fazer uma megaforização, fazer um encapsulamento, tudo isso vai ajudar muito na hora de você, desse momento crítico do choque dessomático. Em Mitologia, página 14, última linha, poderia explicar o mito do corpo fechado às enfermidades? Como ficam os macrossomas nessa história? Sim, mas o próprio macrossoma você tem que cuidar, não é isso? Mesmo a pessoa com macrossoma, a gente vê os exemplos que a gente conhece, as pessoas cuidam muito do corpo. Então, o fato de eu ter... Então, porque senão a pessoa acha, não, eu tenho muita energia, meu corpo é fechado, eu não vou ficar doente nunca. Isso é irreal. A gente tem que ter profilaxia o tempo todo. Mesmo quem tem macrossoma tem uma capacidade de regeneração maior, mas também tem todo um cuidado com a alimentação. A gente tem vários verbetes falando sobre isso, a questão da consciência frutariana e outros, né? Então, é um mito achar que então a pessoa ela nunca vai adoecer. Isso não quer dizer, ela pode se recuperar mais rápido. Então, a profilaxia é essencial e primordial nesse momento para toda a consciência. Meu marido perguntou-me e não tem gabarito para responder. Qual é a postura de um amparador ao presenciar um assédio de uma consciex para uma consim? Qual a postura das consciex mais evoluídas diante de um mega assediador? Olha, o que a gente fala que sempre que o cosmos está sob controle inteligente, né? Então, o que a gente entende é que a pessoa, se há um heteroassédio, existe um autoassédio. Então, por mais que um amparador ele possa querer tirar aquele assediador, se a pessoa quiser ser afim e ficar com ele, não adianta. Não há nada a ser feito. O que ele pode fazer, como a gente fala na questão de desassédio, você afasta aquele assediador por um momento e vê se a pessoa fica mais lúcida. Mas se ela não tomar a decisão, que é a opção pelo autodesassédio dela, ela vai se assediar novamente, nada vai adiantar.
Então, o que eu entendo da postura, o professor pode me ajudar também, é que eles observam, né? Eles ficam vendo a decisão da pessoa. Eles procuram ajudar quem quer ajudar e quem eles conseguem ajudar. E fim de papo. Isso aí é que é médio. Poderia comentar os atrasos e estragos conscienciais causados pelo restringimento intrafísico, uma suposta consim intermissivista? Os estragos que está falando? Entendi. Repete para mim. Atrasos e estragos conscienciais pelo restringimento. Olha, o restringimento, como o nome já diz, a gente fala um local aqui, né? Eu acho que é no binômio, porque essa frase eu não escrevi, mas no binômio a gente fala uma coisa assim, ó. Não, ele mesmo está fazendo muita força, porque todo dia ele escreve para cá. Ele faz, Então ele não está querendo ficar. Olha só, o crescendo que a gente fala coaparecimento ressomático restritor e codesaparecimento dessomático expansor, né? Então, quando a gente nasce, a gente fica restrito. Então, a gente faz parte desse esquecimento. Então, a gente emburrece, né? Se pensar que a gente vai perder a lucidez, e a gente vai buscar recuperar o mais rápido possível. O intermissivista é a mesma coisa, ele vai também sofrer essa restrição. Mas tem que pensar que isso é um mecanismo evolutivo. Às vezes é bom esquecer, né? A gente esquece também os nossos desafetos, uma série de coisas que nos permite recomeçar e olhar até as outras pessoas de uma forma mais saudável. Então, estou realizando estudos sobre ectoplasmia. Contudo, durante minhas leituras e anotações, sinto forte pressão nas regiões do umbigo chakra, cardio chakra e laringo chakra. Isso poderia estar relacionado diretamente aos estudos de ectoplasmia? Se sim, o que o senhor considera ser mais adequado fazer quando esses sintomas aparecem novamente, visto que eles têm sido frequentes? Olha, a melhor coisa que você faz é anotar as suas sensações e usar o estado vibracional. Com isso, você corrige tudo que está acontecendo e as coisas caminham para um fim melhor, vamos dizer, aplicação das energias de maneira mais útil. Né? Em tecnologia, página 13, primeira linha. Favor comentar a técnica existencial de viver focado na Proex e preparado para a dessoma. Não, isso aqui é baseado até num ditado chinês antigo, né? Vários outros autores já falaram sobre isso, né? Que você deve viver focado como se você fosse viver 200 anos. E, quer dizer, cuidar do soma, cuidar de tudo para viver 200 anos, mas ao mesmo tempo estar preparado para morrer a qualquer momento. Então isso aqui é uma variação, né? Você vai viver focado na Proex, é que naquilo que você tem que fazer com seus planos, com as suas motivações, e ao mesmo tempo preparado para dessomar a qualquer momento. Porque essa que é a nossa realidade, né? O nosso corpo é muito frágil, a gente pode realmente dessomar a qualquer momento. Em efeitologia, página 13, primeira linha, poderia abordar os efeitos dos estudos dos contextos físicos, conscienciais, psicológicos, sociais, médico-legais e multidimensionais relacionados à dessoma? Sim. Qual é a principal causa consciencial que mantém as consciências com a tanatofobia nesse período evolutivo intrafísico atual? Olha, primeiro você perguntou desses efeitos, né? Esses efeitos, se você olhar aqui, se você vê a definição até de dessoma ou de dessomatologia, né? Dessomática e dessomatologia, vai falar justamente que é esse estudo aqui. Então, a cultura, o que a gente está querendo dizer? Então, que tudo isso aqui faz parte da definição de dessomatologia, os estudos de contextos físicos, conscienciais, psicológicos, todos esses aqui. E os efeitos desses estudos é que vai gerar em você a cultura da dessomatologia. Então, é isso que a gente queria falar. E quanto ao dia de hoje, a humanidade, eu posso até inferir 3 coisas. Primeiro, é pensar, reflexão. As pessoas não pensam sobre a morte, a grande maioria. É um tema mal visto, é um tema que as pessoas evitam falar, é de mau gosto, não querem muito pensar sobre isso, não querem pensar muito que vão morrer. E o que acontece? Essa falta de reflexão sobre a própria morte, ela leva uma dificuldade de lidar com isso. Porque a morte do outro sinaliza que você vai morrer. Na hora que o outro, uma pessoa saudável, morre de uma hora para outra, você fala, opa, eu também posso. Então, isso tudo gera um desconforto muito grande. E um outro fator que falta é a própria questão do parapsiquismo. Porque é o parapsiquismo que vai ajudar a gente ver essa realidade de uma forma mais madura. Então, quanto maior o nosso parapsiquismo, mais a gente vai conseguir
olhar isso tudo, a gente vai ter retrocognição. Então, a gente vai ver na prática essa inseparabilidade grupocármica. A gente vai ver o Zezinho lá na outra vida, e tem 5 vidas o Zezinho. A gente vê o Zezinho de novo, o Zezinho morreu, a gente sabe que vai ter outra vida com o Zezinho. Então, tudo isso começa a ficar muito mais tranquilo. E a própria questão parapsíquica, você vai lá, você vê o extrafísico, você vê que ninguém morre. Então, esse aumento do parapsiquismo, junto com a reflexão, que eu vejo que vai mudar a mentalidade, como a gente falou no início. Então, falta isso para a sociedade, reflexão e parapsiquismo. Gente, eu quero dizer para vocês que hoje eu visitei lá o condomínio da Vila Consciência. Esse vai ser o maior condomínio da Trifon aqui nessa área toda. Já tem 10 casas, algumas ainda estão em construção, mas são 10 ao todo. Agora, tem todos os tipos de casa e mansão já, com 10, que lá vai longe. Agora, para a pessoa ver o que é o condomínio, precisa de ir até lá. De vez em quando, quem comprou o terreno lá, é bom ir lá para ver como é que está. A cidade está começando a aparecer, o bairro todo lá dentro. Agora, eu queria dizer para vocês que nós estamos aqui com 2 jornalistas aqui. Primeiro, é um grande jornalista, muito conhecido, autor de muitos livros, que é muito aí até honrado pela situação, e muita gente fala muito bem a respeito dele. Pela primeira vez ele apareceu aqui. É o jornalista José Hamilton Ribeiro, que está aí. Ali, fora de série. O homem é fora de série. Que eu saiba, parece que ele trabalha hoje no Globo Rural. Vocês veem do domingo de manhã. Agora a outra é uma que de vez em quando aparece aqui conosco, que é aquela lá, a Kíria, que está aí também, que também é da Rede Globo. Eu fico muito alegre com esse povo aqui, vendo a gente assim no início do ano, já vai dar força para o resto do ano. Muito importante isso aí. Adriana, aqui no ar. Um pouco para ilustrar, na página 15, a heterodessoma tem uma série de itens aqui das imaturas, né? Sim. Saiu uma matéria 2 dias atrás sobre um tailandês que se casou com o cadáver da namorada dele. Não sei se você chegou a ver isso. Não, não vi. Assim, conforme você vai lendo, cada item que você colocou se encaixa muito bem, né? Depois... É exatamente que apego, está pegado ao corpo, não tem mais nada lá, mas ele está pegado aí. Exatamente. Né? Interessante. Adriana, na fatologia, tem essa teática da neomundividência. Eu já tenho um verbete neomundividência, que eu até abri aqui, mas não é... A minha dúvida não é em relação à neomundividência, é em relação ao que se pode fazer teaticamente para mudar essa neomundividência, né? Proposta aí pela Conscienciologia. Como que você atua para mudar isso? Olha, a gente atua fazendo o que a gente está fazendo aqui, né? A gente escreve verbete, a gente dá aula, a gente tenta dar exemplo dentro do possível, porque a teática da neomundividência, para quem não se lembra, é a mundividência proposta pela Conscienciologia, até caiu na prova, né? A mundividência proposta pela Conscienciologia é a neomundividência, tem um verbete. Então, a teática da neomundividência proposta pela Conscienciologia é você viver isso praticamente. Eu acho que é o que todos nós estamos tentando fazer. É pegar todo esse corpus teórico e vivenciar isso dentro das nossas possibilidades. Então, no momento que a gente primeiro começa a mudar a gente começa a vivenciar isso tudo, a gente começa cada vez mais a lidar com a vida de outra forma, vai mudando esse véu, essas ilusões do dia a dia. E a gente começa a ver tudo de uma forma mais cosmovisiológica, mais ampla. E aí, principalmente, a questão da morte, porque a morte... a gente até mudou o nome para dessoma justamente porque esse morte é um nome envelhecido, né? A gente colocou até aqui, é sempre ligado a, primeiro, a que acabar, a questão de sofrimento, a questão de... A gente pegou isso em dicionário, o vocábulo morte ligado a grande dor, angústia, intenso sofrimento, pesar profundo. Então, na hora que a gente troca por dessoma, a gente fala que é um descarte do soma, é um descarte de um veículo. A gente já muda todo um holopensene nessa palavra. Então, o que eu vejo, Arlindo, é isso. Essa teática é o que nós estamos fazendo aqui.
Todo o trabalho de todos os professores da Conscienciologia, de todos nós, é ir mudando primeiro em nós e depois ajudando pelo exemplo e pelo esclarecimento a implantar essa neomodividência mais nesse planeta. Talvez vivenciando tudo da Conscienciologia, talvez leve a isso, né? Vivenciar tudo, eu acho que é pretensão, né? A gente vai dentro do nosso nível, a gente vai vivenciando e evolutivamente até a gente chegar lá e vivenciar. Que seja possível a pessoa, lógico. Exatamente. Agora, eu não sei se você viu também aquele ditador lá da Coreia do Norte. Sim. Eles vão manter o corpo, como se fez também na União Soviética, esse endeusamento depois da morte, né? Eles que são materialistas, e ele vai permanecer lá indefinidamente para visitação. Você vê. Acontece muito nesses países aí e provavelmente, coitado, esse bloco que já, com o muro de Berlim já terminou, mas já tem os resquícios de Cuba, Coreia do Norte. Agora, aqui na mitologia, eu tentei ver alguma coisa, esse mito de Highlander, né? Eu vi alguma coisa, parece que ele é... Você não viu o filme? Não vi o filme. Não vi. Porque ele é imortal? O que é o imortal, é o Highlander, tem a história lá, e isso se fala mesmo, assim, a gente pegou isso que é falado por aí. O Highlander ele não morre nunca, então vai dando a cena dele lá, ele vai passando lá eternamente. E é isso. E tem gente que acha que vai ficar assim, esse mito... É a questão da imaturidade. As pessoas acham que elas não vão morrer. Eu não gosto de pensar, porque sabe, todo mundo sabe, né? Ninguém é bobo. Mas você deixa para pensar quando a gente coloca aqui, né? A pessoa deixa para pensar sobre isso, ele vai adiando para quando há um desenlace súbito, que ela vai ter que parar pensar, né? Porque já foi, né? Ou então quando tem um dano orgânico irreversível. Não tem mais jeito, acabou. Você está com os dias contados, ou até, às vezes, a pressão da idade também, né? Então, a pessoa vai ficando mais velha, ela vai ter que começar a pensar nisso de alguma maneira. Até a gente fala que a questão da meia-idade, isso nos próprios livros de psicologia eles colocam, né? Porque a questão do desenvolvimento humano é geralmente na meia-idade que a pessoa começa a pensar que ela é finita, que ela vai acabar. Porque o jovem geralmente pensa que ele tem todo o tempo do mundo, né? Não, eu tenho todo o tempo do mundo, está tudo certo. O jovem não inversor, né? Porque o inversor ele já está planejando antes. Mas tem todo o tempo do mundo. Quando ele chega na meia-idade, ele começa a ver que, já começa aí que ele é a próxima geração de idosos. Que às vezes os pais já estão indo embora, já está todo mundo indo, ele começa a ver, eu sou o próximo, eu sou a próxima geração. Aí vem a tal da famosa crise da meia-idade, que falam muito, né? É isso. Geralmente a crise da meia-idade é isso, é o contato com a própria finitude. Mas ali a imortalidade dele é do soma também, é isso? O Highlander não, é o soma mesmo, ele fica eterno, é história. Porque nós temos a imortalidade da consciência. Sim, aqui é somática mesmo. Agora, na última coisa, na fatologia da página 12... a terceira e segunda linha de baixo para cima, a negação da temível certeza da indelegabilidade do próprio óbito. É lógico que não se pode delegar a outrem, é isso que se quis dizer. É isso que a gente estava falando antes, né? Não sei se já falou isso. O tabu da morte, o rechaço do tema da morte nas conversas cotidianas, a negação da temível certeza da indelegabilidade do próprio óbito. Você não pode fazer para ninguém. Uma coisa que a gente sabe desde criança é que todo mundo que a gente conhece vai dessomar, vai morrer. Todo mundo que a gente conhece, animal, planta, todo mundo. Inclusive nós mesmos. Uma das poucas certezas que a gente tem é que a gente vai morrer também. Então é uma coisa tão óbvia. E por que é tão difícil? E aí vem toda essa questão da gente perguntar por que é tão difícil ainda, com todo esse conhecimento que nós temos, a gente lidar com um tema desse. E aí entra todas as questões que a gente está tentando estudar aqui. Quer dizer, o mote desse verbete, de alguma forma, é tentar responder, né? Então, por que é tão difícil? Então, a cultura da somatologia está ajudando a ficar menos difícil. Agora, só uma coisinha. O medo da morte, ela se dá mais... Quanto mais a pessoa, vamos dizer, é materialista, é maior o medo da morte, sei lá. Não sei nem dizer. Eu acho que o medo da morte é um dos medos bem universais, né? Tem a questão da própria sobrevivência, agora...
Teria que avaliar quem tem mais. O materialista, às vezes também, se ele acha que morreu, acabou, tá tudo certo. Poderia ter mais ou não, né? Porque morreu, acabou também. Então, não sei. Aí teria que pesquisar, Lindo. Se eu falasse aqui, seria leviano, seria um achismo, né? Teria que fazer uma pesquisar e avaliar. Mas pelo que a gente pensa, tanto faz. Às vezes a pessoa também, às vezes tem gente que tem medo de ir para a maratosfera. Então ela sabe que tem outra coisa, mas o medo é outro. Em vez de medo de morrer, o medo de morrer e ir para a maratosfera. Também tem a questão religiosa, no medo de ir para o inferno. Isso, a aversão ou inferno, seja lá o que for. Então, acho que teria que avaliar isso com mais cuidado. Tá, ok, obrigado. Adriana, aqui no ar, o Renato. Sim, pode falar. Sobre essa patologia aí que o Arlindo citou, eu queria que você explicasse a questão semântica aí. Você poderia ter escrito simplesmente a negação da certeza, né? Isso. Você quis porque essa certeza ela não necessita ser temível, né? Isso. O que você... Por isso que a gente quis saber, porque uma coisa que a gente tem, isso eu quis dizer, uma coisa que a gente tem certeza nessa vida é que a gente vai morrer, não tem jeito, ainda não descobriu uma forma disso não acontecer. Então, é uma certeza que a gente tem, e que para muitas pessoas é uma temível certeza, ela tem medo disso, que ela não tem como ela passar a morte para ninguém, é ela que vai encarar isso e vai encarar sozinha. Por mais que você morra com uma outra pessoa no mesmo momento, quem garante que você vai para o mesmo lugar, que você vai para o mesmo contexto? Então, é uma experiência solitária, assim como o nascimento. E na patologia, página 13... Sim. Queria que você desse uma opinião, como a gente poderia ajudar, porque tem aí na 4ª linha o empenho pelo predomínio da racionalidade e lucidez, objetivando melhor assistir às consins, né, envolvidos na dessoma. Isso. Então, tem casos que você tem na família e tal, um fato desse, e como você acha que seria a melhor abordagem? Porque às vezes a pessoa não aceita, né, aquela realidade. Olha, primeiro a gente tem que verificar isso com a gente mesmo. Quanto mais bem resolvido estiver com a gente, mais a gente vai poder ajudar, né? E com as outras pessoas, aí você tem que ver. Às vezes você pode, por exemplo, só de melhorar aquele ambiente, para aquela pessoa refletir melhor, jogar energia. Você está falando assim, morreu alguém, outra pessoa está sofrendo, é isso? Ou você está a pessoa que vai dessomar? Não, a questão seria aí do esclarecimento que deveria ser feito, considerando o estupro evolutivo. Entendi. Você vai ver o seguinte, vamos supor que seja uma pessoa que já tenha, que você conhece e que você queira informar alguma coisa. Você vai ver o nível dela. Às vezes você vai dar livro espírita, que é mais água com açúcar, mas de qualquer maneira a pessoa já vai começar a ver que existe uma outra vida. Então você tem que ver como que você vai abordar. Se é possível já abordar a questão mais da conscienciologia, das informações, vai ser melhor. Eu já tive experiência de ver casos da pessoa que nunca pensou sobre nada disso, e diante de uma situação como essa, a pessoa se abriu para essas informações e realmente foi adquirindo e mudou toda a maneira, quer dizer, não minimizou a questão vamos dizer, do sofrimento com a situação, porque ainda era uma coisa muito nova, mas ajudou muito. Então, você tem que ver como que você pode ajudar num momento desse. Quais informações que você pode passar nesse momento. E, geralmente, as pessoas nessa hora estão muito abertas, até pela crise. Então, às vezes, você pode colocar mesmo, e vendo a questão do estupro, obviamente, mas mostrando a questão que existe outra vida, que ninguém morre. E aí você vai vendo como que você vai conseguir expandir ou aprofundar essa informação. Sim, obrigado. E agora, tem mais 2 questões aqui. Sim. Na divisão aí do detalhismo, a tecnologia. Sim. Na 4ª linha, queria que você ampliasse a técnica do sobrepairamento analítico. Tá, já perguntaram. Essa é uma técnica da enciclopédia que ela tem vários verbetes, tá? Que é justamente o que é sobrepairar? Você buscar ter a maior isenção, imparcialidade diante da análise dos fatos. Então, você sobrepaira. Tem um verbete que chama sobrepairamento. Também é interessante você dar uma lida. Então, em vez de você envolver-se emocionalmente, reagir a determinada situação, você vai tentar ver isso de fora
e olhar aquilo com uma maior tranquilidade, com maior expansão, vendo a questão da extrafísica, todos aquele contexto de uma forma mais cosmovisiológica, tá? Dá uma lida no verbete sobre apairamento que vai te ajudar a entender também. Certo. E na página 14, a sindromologia, você pode expandir um pouco esse conceito aí? Tá, essa síndrome, ela tá exatamente o nome do Homo sapiens pacíficos, tá? Então, o amor egoísta na síndrome da ectopia afetiva, ceia na interdimensionalidade. Exatamente está assim lá, na página 70 do Pacíficos, que tem síndrome da ectopia afetiva na interdimensionalidade. Que ali, né, o professor aborda 3 itens, a questão da consciência que assedia com sim, então o amor errado, né, porque ela já dessomou e às vezes até ela não faz aquilo por maldade, ela está uma consciência, então ela não tem lucidez, mas ela acaba sendo atraída pelaquela pessoa que ela gostava e ela fica ali causando um maior desequilíbrio em tudo, muitas vezes inconsciente. Ele coloca a questão do guia cego, né, que o guia cego também, não deixa de ser um amor errado, mas ele ama tanto, ele gosta tanto daquela pessoa que ele quer ajudar, que fica um cego guiando o outro. Então, é um amor errado, ele não tem lucidez. Às vezes ele pode, para ajudar um, ele prejudica o outro. Então, ele está todo confuso. E a terceira condição que é colocada é a questão da consciência assediando a consciência. Isso também é um fato. Então, às vezes a consciência ela fica tão saudosa daquela pessoa que dessomou, que ela vira o assediador dessa pessoa. Ela fica evocando e fica puxando e cria a questão do assédio. Então, a síndrome da ectopia afetiva é justamente do amor errado. Então, é um amor egoísta. Até é colocado lá, a pessoa, em vez de abrir mão daquele afeto em função das necessidades daquela outra pessoa, não, ela fica segurando. Mais ou menos aquela pessoa que foi falado aí que casou com um cadáver, né? Espero que tenha ficado só o cadáver, que outra pessoa já tenha seguido. Mas se ela não tiver muita lucidez, ela pode ficar presa ali também. Então, era isso aí que... Dá uma lida lá no Pacíficos. Ok, obrigado. Adriana? Sim. Aqui, no ar. Eu acho que eu posso dar um pouco de contribuição com relação a esse fato. Mais ou menos 8 anos de idade, eu tinha muito medo da morte, né? Porque eu vivenciava muitos velórios, né, de família. Então, tudo isso chegou mais ou menos 10, 11, 12 anos, eu comecei a ficar bloqueada. Tudo que a gente faz aqui, né, não serve para nada, né? Porque depois a gente termina morrendo e vai para embaixo da terra e acabou. Então, esse medo me acompanhou durante muito tempo, né? Até chegar mais ou menos aos 20 anos, e foi necessário fazer uma cirurgia, e nessa cirurgia eu vivenciei, né, a questão de sair fora do corpo e de ver a situação da cirurgia e do extrafísico, né, de me ajudarem e me colocarem numa situação bem tranquila. E aí me colocaram até a interrogativa se eu queria voltar novamente, mas a situação lá era muito boa, mas mesmo assim eu optei por retornar, né? Então, eu voltei depois à realidade e lembrei de toda essa situação, né, no extrafísico, e daí eu passei a perder o medo, né? Não tive mais o medo da morte, e aí eu comecei a ter mais gosto pela vida, né? De fazer, de atuar, de estudar, de trabalhar, porque até então, entendeu? Tudo não tinha muito sentido, né? Só vivenciando desde pequena velório e aquelas situações, né, de vida, e ficou assim aquele bloqueio, né, de não ter sentido. Para quê? Fazer tudo na vida se depois a gente morre, né? Então, essa vivência, né, com o extrafísico, é tanto que quando eu era pequena, ia dormir. Então, lá eu ficava dura, eu acho que era o momento da pré-projeção, né? A catalepsia projetiva. Então, eu acordava, o povo tudinho gritando, estou morrendo.
Então, aqueles problemas todos, né, me levou a não ter muito interesse, né, em construir alguma coisa, né? Só depois desse processo, né, da experiência da cirurgia é que eu passei a ter mais sentido, que eu acreditei que mesmo morrendo, né, ia ser um local muito bom, né, não precisar me preocupar com isso, né? Você está mostrando do outro lado a mudança do seu modo de ver, né? Então, uma mudança da sua mundividência, do seu modo de ver a vida a partir de uma experiência. Então, tem vários relatos de experiência de quase morte, ou então da própria primeira projeção lúcida que a pessoa tem totalmente lúcida, que ela reperspectiva toda aquele maneira de ver que estava equivocado. É o que a gente coloca até no exemplo, não sei se você vê, a gente coloca 3 tipos de exemplos, né? Na minicultura, seria aquela mocinha entendendo a dessoma com base nos preceitos básicos. Então, ela não tem muita experiência, mas só de entender filosoficamente esse corpus aqui, ela já ajuda ela a lidar mais com a questão da dessoma. E a maxicultura já seria a maioria de nós aqui, né? Que é quando se recicla. Ela já teve toda uma carga cultural de ideias preconcebidas sobre a morte, todo esse peso, né, esse holopecene danado de morte, como você falou, que você via isso tudo e não refletia, ninguém te falava nada, né, você achava não que tinha ninguém acabou. no ambiente que tivesse conhecimento mais aprofundado da questão, né, do extrafísico e tudo mais. Aí na hora que você teve uma autovivência interdimensional, que você está contando uma projeção lúcida, né? Então, na hora que você começa a ter essas vivências, você começa a reciclar, ou respectividade, e mudar a maneira de você ver a morte. E é uma coisa, muitas vezes, você vai ter que descondicionar, porque há quantas vidas que a gente vê, e tivemos mortes traumáticas, e foi difícil lidar com esse tema, né? E foi a partir daí também que eu comecei a questionar a religião, né? Que eu vivia num ambiente católico, muito religioso, e Perfeito. comecei a questionar tudo. Aí eu fico colocando, quem não teve nenhuma vivência dessa, fica difícil, né, questionar tudo isso, né, toda essa cultura e toda... Às vezes a pessoa, até pela... Como é que eu vou dizer? É difícil afirmar isso, né? A vivência é ótima, até entra naquele outro verbete da comprovação, né? Você teve uma autocomprovação que isso é acachapante, é melhor do que qualquer argumento, você sabe que você vivenciou, acabou. Mas eu vejo também pessoas, já tive contato com pessoas que elas vão pela lógica, elas podem não ter tido nenhuma vivência dessa, mas ela começa a raciocinar, ela começa a entender, tem lógica? Então morrer acabou? Não tem lógica. Então, a vida é isso, então ela, através de elucubrações, de pensamentos, de conhecimento, ela começa a se abrir a pensar na realidade. E aí ela abre também até a guarda, dá um abertismo consciencial para ela ter esse tipo de experiência também. Então, eu vejo também pessoas, através do próprio raciocínio, ela começar a se abrir a isso, e aí vai predispor também essas vivências, vai se abrir para isso. Também fica mais fácil quando a pessoa está inserida num contexto de família espírita, né? Então já fica mais fácil. Sim, facilita bastante, sim. A verbetógrafa. Tive uma projeção semilúcida com uma amparadora que me orientava a realizar a segunda dessoma da minha avó, que havia dessomado há 16 anos. Quais os requisitos que qualificam uma consciência para trabalhos auxiliares da segunda dessoma? Olha, tem até o verbete da professora Marilza, né, que é o projetor auxiliar dessomaticista. Olha, isso aí, o que eu posso pensar, a pessoa tem que primeiro ter um certo domínio de energética, uma predisposição, e eu acho que provavelmente o que aconteceu aí é a questão do rapport, né, professor? O que você pode me ajudar aí? Eu vejo que a questão do rapport que deve ter facilitado muito ela participar dessa situação. E ela também tem um nível de equilíbrio, para chegasse lá, ficasse emocionada e começasse a chorar, ia voltar para o corpo e não ia ajudar nada. Então, eu vejo que esses fatores podem estar ajudando nesse momento. Estou desempregado há 1 ano e estou conhecendo a conscienciologia, assim como os exercícios básicos, há 6 meses. Ontem fiz uma entrevista em que percebi claramente o autoassédio, o automatismo e as falsidades. Espantei-me muito com a clareza da percepção do ambiente ao meu redor. Caso arrume trabalho em um local assim, qual a melhor forma de defesa? Poderia esclarecer sobre a técnica acabativa? Como saber se nos falta ou não esse item? O que você acha? Eu não entendi. Pode falar de novo?
O caso todo é o seguinte, ele está desempregado, essa sim. pessoa, então ele foi fazer uma entrevista. Agora, sentiu uma opção de cor no ambiente. Agora, então ele quer saber o que vai acontecer, qual a forma que ele vai ter de defesa ali. E ele também pergunta sobre a técnica da acabativa. Bem, Como saber se nos falta ou não este item? se falta acabativa, aí você vai saber. Então, o que é acabativa? É você finalizar aquele trabalho de uma forma eficiente. Então, tem acabativa interassistencial. É você fechar aquele trabalho, limpar a questão da energia, você não ficar com rebarba, não ficar com ressaca depois de determinada atividade. Então, você que tem que ver. Agora, a relação do emprego, você tem que pensar se o holopensene é tão ruim assim, será que vale a pena você se manter lá? Então, você tem que estudar isso aí. Quando, por motivos de força maior, precisamos de auxílio financeiro de alguém durante um longo período de nossa vida, isso significa que ajudamos essa pessoa em ressoma anterior ou nem sempre isso é regra? Não pode ser que vai ficar devendo para a próxima, né? Se não for por esse motivo, podemos, com a nossa necessidade atual, estar criando alguma interprisão grupo kármico? Isso não há dúvida, né? O que você acha? Fala. Acho que sim, né? Porque você está criando uma dependência aí. Agora tem que ver. É difícil saber se você quem devia primeiro, né? Os assediadores, quando têm interesse em certos atos humanos, sexo e álcool, para suprir suas necessidades, fazem de tudo para colaborar com o humano assediado, provocando encontros com outras pessoas? Sim. Eles são muito bons nisso, né? Nas piores famílias. Nas piores famílias. Os holopensenes, a pessoa ficando afinizada com holopensenes mais negativos, sim. Isso é muito complicado. Professor, a minha filha esse ano conclui o 2º grau, porém ainda não sabe qual profissão escolher. Ela está com 15 anos de idade. O que posso fazer para ajudá-la? Qual a validade do teste vocacional? Existe algo superior a esse teste para saber qual a carreira a seguir? Sim, o melhor que você faz é levá-la para uma pessoa que seja uma psicóloga comportamental e cognitiva, que é uma das linhas da psicologia muito importante para dar uma indicação da vida da pessoa. Outra coisa é a PEX, que faz o balanço existencial da pessoa. Com 15 anos já está ficando velhinha, está na adolescência já. Então, é o caso. Fala alguma coisa aí para nós sobre isso. Alô, alô. O que a gente pode colocar também é que a pessoa, ela leva em consideração aí 3 elementos. A questão da motivação, é muito importante isso. O que ela motiva, o que ela se motiva, o que ela gosta. A questão dos talentos dela, então, no que ela é boa, no que ela tem aptidão. E também a questão dos aportes, o que ela recebeu da vida. Isso a gente considera para a ProEx como um todo, mas também se aplica à condição da profissão. E um quarto elemento aí, importantíssimo para coroar esses 3, é a questão daquilo que é prioritário evolutivamente. Então, tem algumas profissões que, do ponto de vista da assistência, elas são muito mais, vamos dizer assim, estratégicas. Por exemplo, na área de saúde, na área da educação. Então, levar em consideração esses critérios já vai ajudar muito a questão da escolha profissional. Então, talentos, aportes, motivação e prioridade evolutiva. Ok? Qual a postura mais indicada a se tomar diante de um amigo de idade avançada, muito doente, e que, segundo os médicos, já sem muitas esperanças de vida mais longa, sendo ele uma pessoa muito simples culturalmente, que não teve relação com a realidade da imortalidade da consciência? Olha, você pode conversar com ele sobre esse assunto, jogar energia. Existe muita coisa que você pode fazer nesse momento. Eu vejo nesse momento as pessoas estão muito abertas. Na experiência que eu já tive, eu trabalhei em hospital há bastante tempo, eu via paciente, como fala, terminal, que já estava dessomando.
E a gente vê que as pessoas ficam abertas assim. O que tem de, às vezes, difícil é a família. A família é segura. A família não aceita que aquela pessoa não quer falar da morte, a pessoa já está quase indo lá e as pessoas não permitem nem que a pessoa fale sobre a morte com elas. Então, como psicóloga, a gente via muito isso, às vezes. A pessoa reclamava que ela queria falar e queria até se despedir, as pessoas negavam. Não, você vai melhorar, você vai melhorar. Então, eu acho que só de você chegar lá, perto dessa pessoa e pega a inspiração, começa a trabalhar a energia e veja o que vai acontecer. Às vezes, se houver oportunidade, evoca os amparadores, você vai poder começar a passar uma série de informações para eles, para essa pessoa, e vai ajudar muito na passagem. Se só de evitar a parapsicose, já vai ajudar muito. Em dessoma coletiva, através de tragédias ou catástrofes, como ficam essas consciências? A segunda dessoma deve demorar muito tempo para essas consciências? Elas recebem amparo imediato? Olha, professor, o que eu vejo dos relatos até do senhor mesmo, é que vai depender do que a pessoa, ela dá ficha evolutiva, que não necessariamente, como a gente falou um pouco antes, né? Morre todo mundo junto, pode ter uns que têm amparo, outros não têm, vai depender da ficha, vai depender do holofensene, então é muita, não tem uma regra, eu não vejo como uma regra. Agora, de alguma forma, se morreu todo mundo junto, há uma suspeita e um cheiro de que tem uma interprisão aí, alguma coisa tem entre elas. A verbetógrafa. O medo da morte vem justamente do medo da perda da consciência. Há quem acredite que a vida continua de alguma forma, sob diferentes entendimentos e aspectos. Existe a possibilidade de a projeção ser um fenômeno da própria consciência encarnada? Pergunto porque a projeção não é um fenômeno que todos experimentam. Olha, há controvérsias, porque o que a gente vê é que todo mundo sai do corpo até uma questão fisiológica. Você descoincide até para pegar energia. O que vai diferenciar é a pessoa ter lucidez quanto a essa experiência ou não. Tem pessoas que têm até às vezes ela tem uma lucidez, como a gente fala, com muito onerismo, não está muito claro aquilo, então ela acha que é sonho e não considera aquilo como uma projeção. Então, lembrando que existe sonho e existe projeção, são coisas diferentes, mas que todos nós nos descoincidimos toda noite e muitos de nós nos projetamos sim, mas às vezes vamos para a baratrosfera, tem projeções pesadelares e não damos conta disso, tá? Então, o que a gente vê é que o que você falou aí, eu não concordo muito, que você falou que as pessoas, que a perda da morte é a perda da consciência. Olha, diversas religiões falam que ninguém morre, né? Que você vai continuar, que você, sei lá, vai para o céu, vai para o inferno, vai para onde for, e mesmo assim, isso não muda o modo das pessoas verem a morte, continua-se com medo da morte. Então, mesmo falando que vai continuar, vai para o céu, vai para onde for, as pessoas continuam com medo, sim. Então, eu acho que o processo é muito mais complexo do que só ser uma questão de saber que vai continuar ou não. Senão, todos nós aqui que sabemos que a gente continua e lidar de letra, né, tirar de letra a questão da separação. E o que a gente vê que não é bem assim. A gente vai fazendo um trabalho emocional para ir descondicionando, né, desse processo. Adriana? Sim. Na página 15, você fala ali sobre as 10 posturas conscienciais consideradas imaturas. Sim. No primeiro item, a apegada. Sim. E aí você fala sobre os recursos desmedidos para manter o organismo vivo em detrimento da qualidade de vida. Nesse contexto, eu queria saber qual a tua opinião sobre a eutanásia. Olha, eu acho que tem que ser estudado sim. Isso é um debate que tem que ser colocado em questão. A gente fala até de ortonásia, né? Mas isso eu acho que tem que ser muito critério, é um debate que é muito complexo. Por quê? Tem até um livro que eu trouxe aqui, que eu já li há muitos anos, mas eu gosto muito. Chama esse aqui, ó. Diálogo com a Morte. Eu li esse livro em 95, ele já tem várias edições, tá? É de uma psicóloga francesa, que ela atende pacientes chamados terminais, ou fora de possibilidades terapêuticas, né, como se fala hoje. E o que ela via no trabalho dela é que aqueles que no primeiro momento, eles tinham a sentença de morte, né, vou morrer, e queriam acabar com a vida logo, acabasse que matassem. E o que acontece? No momento que ela ia fazendo o trabalho, essas pessoas iam elaborando, elas iam tendo tempo de arrumar uma série de coisas da vida dela, e no final
elas ficavam mais satisfeitas de não ter morrido naquele momento, porque elas aproveitaram aquele tempo que ainda restava para fazer um monte de coisa. Então, ia fazer ainda reconciliações, tem vários casos, né? Isso é muito comum, a gente vê muitos livros falando, a pessoa espera o aniversário dela, ou espera o fulaninho lá, o priminho lá de não sei onde chegar para despedir. Ela às vezes chama uma pessoa que ela está brigada para tentar reconciliar. E do ponto de vista da Conscienciologia, como é que a gente vê isso? É muito sério. O que ela está fazendo? Ela está fazendo desassédio, ela está limpando, melhorando o ambiente para ela ir para o outro lado. Então ela vai até desapegando dessa vida intrafísica, fechando, arrumando as coisas todas, para ela ir mais tranquila. Tem um outro livro também que hoje é bem falado, que é o Claro como o Dia, que é justamente isso, né? Ele fala uma coisa muito interessante, ele fala, que bom que eu sei que eu vou morrer, porque eu vou ter tempo de preparar essa morte. E eu vou sair com a mesma dignidade que eu sempre tive a minha vida inteira. Então ele faz todo um planejamento também. Vale a pena, quem não leu, ler esse livro, eu acho que ele está até aqui. Porque ele vai fazendo todas as despedidas, ele fecha a questão, ele vai fechando todo o processo dele. É o Claro como o Dia aqui. E por que eu estou falando isso então? Porque essa questão da ortonásia tem que ser muito conversado, ainda muito debatido. Porque se você falar, então, eu quero morrer e morre, às vezes você morre precipitadamente. Agora, existem condições, às vezes o soma não tem mais jeito, a pessoa já não tem dores horríveis, ela não tem mais jeito nenhum, aí tem que ser estudado com muito critério. Então, eu, como não sou médica, até não tenho muito condições de falar mais sobre isso, mas eu acho que dentro da própria medicina, os médicos podem me ajudar, não sei se o Pedro, né? Ele tem que ter um debate muito sério, né? Para você ver esse momento, qual é a hora de você ir embora. E a gente até lê nos livros, a própria Projeciologia, que fala da questão do serenão, né? Que a gente vê que só o serenão, acho que lá no nível do serenão, que ele já vai ter lucidez de falar, olha, agora eu vou. Antes disso, é difícil a gente falar, não, está na hora de eu ir, deixa eu ir embora, tchau, vou embora. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, sabe, Kília? Mas eu acho que existem casos que a pessoa está lá, não tem jeito. E mesmo esse tem jeito é relativo, tem pessoas que voltam do coma, né? Teve aquele... Eu nem sei a situação dele agora, que ele ficou 17 anos do coma e voltou. Ainda conseguiu falar PEPS, até falou algumas palavras. Eu realmente não pesquisei para ver como é que está hoje, porque isso tem algum tempo. Então, é um critério assim, muito complexo. Mas eu sou a favor, se chegar à condição que não tem mais jeito, se for possível... Porque o que a gente vê, o que a gente quis fazer aqui justamente é a questão do apegado, que a gente põe o outro lá, se vocês verem, tem uma correlação, ó, a apegada está diretamente ligada com a desprendida, que é justamente fala difícil opção pela economia de males, né? Então, tem horas que é economia de males. O que é pior? É a pessoa ficar viva ou ela ir? Às vezes é melhor ela ir. Eu vejo muito na questão do animal também. O animal a gente tem que optar para a hora da ortonásia, né? E isso é uma decisão também, eu acho muito difícil de fazer. E eu tive uma situação que ainda está ainda em aberto, né? Que era... E aí eu li num livro que chama assim, ó, Manual do Proprietário, Gato. E eu falei, tem uma palavra aqui que eu achei muito interessante, que é a pessoa... Ele fala assim no livro, só um parágrafo bem pequenininho, que ele fala o seguinte. Na questão da eutanásia do animal, né? Então ele fala aqui, ó. Quando a dor e a incapacidade parecem superar o prazer na vida de um gato, e quando não há esperança de recuperação, a eutanásia deve ser considerada. Então é bem interessante isso, quer dizer, para o bichinho é mais fácil, né? Então quando a gente perceber que aquele bichinho já não tem mais prazer de viver, que ele já está mais sentindo dor que outra coisa, é a hora de fazer, aliviar o sofrimento dele. Com o ser humano, obviamente, isso é muito mais complexo do que com o bichinho. Mas é mais ou menos por aí, a gente pode até fazer uma inferência de pensar alguma coisa por aí. Que ainda é possível dele se relacionar, se ele ainda está se relacionando, se ele ainda está vivenciando alguma coisa, não sei. Adriana, eu visitei recentemente uma pessoa que está nessa situação e o relato dela é de que, diante do sofrimento e da incapacidade física, ela chegou à conclusão de que não valia mais a pena continuar vivendo. Uhum. E aí... que tipo de postura, o que pode ajudar alguém nesse momento? Quando essa pessoa chega à conclusão, muitas vezes, de que tudo que ela fez durante a vida, diante daquele momento de sofrimento, acaba não tendo mais sentido. Olha, eu acho que é a hora dela fazer um balanço bem sério sobre a vida, né? Será que não tem jeito nos cuidados paliativos, não tem mais nada para tirar a dor?
Já foi visto tudo, já procurou os médicos necessários. E eu acho que o mais sério agora também é, se ela for aberta, essa questão de multidimensionalidade, de energia, vai ajudar muito. Eu já acompanhei um caso que era de uma criança e que a mãe começou a ler o Projeciologia, na época, dentro de casa. E mudou muito o holopensene, que favoreceu muito aquela dessoma. Você via que tinha um campo montado dentro da situação lá do dessomante. Então, eu não sei o que pode ser feito. Às vezes, só de você ir lá trabalhar as energias, já vai ajudar muito a criar um holopensene propício para essa passagem. Se tiver chance de conversar, melhor ainda. Porque, às vezes, a pessoa está revoltada, ela está com revolta, não sabe o que vai acontecer. E, às vezes, se você começar a conversar, mostrar que a vida não acaba, e o que ela pode até ter, o que ela pode fazer agora, ainda nesse momento, para ela ter uma dessoma melhor, para ela ir para um local melhor, para ela ir mais lúcida, você vai ajudar muito. Então, eu não sei o nível de abertura que você tem com essa pessoa, mas só de ir lá trabalhar energia já é meio caminho andado. Não sei se eu te ajudei, Kília. Bastante, obrigada. A proposta da 10ª fase do Colégio Invisível da dessomatologia é produzir os artigos com megafoco da desmistificação da morte. Como a proposta é atingir a sociedade em geral, mantivemos o nome morte. Qual a sua opinião quanto a manter o nome morte nesse contexto? Se qualificarmos colocando dessomatologia, desmistificando da morte, parece que ficaria melhor. Qual a opinião da verbetógrafa e do professor? Fala você primeiro, por favor. Olha, eu acho que essa palavra está muito envelhecida, né? Eu acho que você pode até, se você quiser referenciar a morte, você referencia a morte, mas coloca dessoma junto. Eu acho que a ideia é ir tirando essa palavra. Eu não gosto muito, não. Eu até falo aqui em alguns momentos para a gente fazer uma correlação. Mas você pode colocar, de repente, põe dessoma, embaixo explica a questão da morte. Eu acho que até para desmistificar, tirar um pouco esse peso seria bom. Você pode usar a tanatofobia, que não tem a palavra morte, mas já é conhecido, todo mundo sabe que é a tanatofobia. A tanatologia, as pessoas já falam. Então, você pode usar outros termos que também referenciam a questão da morte, e não é a palavra morte em si. Agora, professor Valdo, o que o senhor acha? Eu acho o seguinte, sempre que colocar, que tiver que explicitar alguma coisa, pode colocar os títulos, os nomes, como dessomatologia. Agora, na hora que for escrever, dar uma definição, coloca desativação do corpo humano, morte, falecimento. Entendi. Entende? É sinonímias, explicitar perfeito. Mais a coisa, esclarecimento é isso. Ultrapassar a obscuridade da semântica, explicitando mais as coisas. Entendi. Agora, o nome, morte, isso já era, né? Então, a gente tem que explicitar primeiro, para depois falar o que é morte. Na fatologia, página 12, 6ª linha, poderia ampliar o ato de não esperar a meia-idade para começar a contar os anos restantes? Eu já havia falado antes, por Arlindo, isso dentro da própria psicologia, chamada crise da meia-idade. Um dos fatores grandes disso é que a pessoa aí acorda que ela vai morrer. Antes ela acha que ela tem todo o tempo do mundo. E na hora que ela acorda que ela vai morrer, aí tem toda essa pressão que a gente coloca na cultura aqui, ó. Lá na culturologia, a gente coloca, quer ver, ó, a repulsa à imagem de doença e velhice na cultura do culto à beleza jovem. Então começa aquelas mulheres começarem a ficar tudo com aquela cara, né, lisa, né, porque fazendo milhões de plásticas, ficam se deformando, aquela questão de você ter dificuldade de lidar com o próprio envelhecimento, que o seu corpo envelhece mesmo. Por quê? O que é no fundo? Porque envelhecimento está ligado, relacionado à questão da dessoma. Então, na hora que você não espera a meia-idade, que é o que a maioria da população espera para ver, quando ela vê que ela é a próxima geração de velhos que vem por aí, ela vai fazer isso como a gente fala na inversão. A inversão, ela começa antes, ela começa a ponderar sobre o tempo da vida intrafísica que ela tem desde novinho. Quanto mais lucidez você tem, mais jovem, você começa a planejar a sua vida. O que é PROEX? É planejamento de vida. Então, você planeja ela com início, meio e fim. Você vai considerar desde hoje, sabendo que você é finito. Então, se eu vou viver, sei lá, eu planejo que eu devo viver mais ou menos uns 80, 90, 100 anos, 120, seja lá o que for, eu vou desde hoje me preparando para fazer isso. Então, eu já sei que
cada momento é importante, que cada minuto da vida é importante. Então, eu não vou ficar empurrando com a barriga para deixar para resolver depois. Eu sei que tem tem a questão da fase preparatória, tem as coisas que eu tenho que fazer para me preparar, para eu começar a atuar depois. Então, toda a fase da vida é importante. Então, isso que a gente queria falar. Não espera de som para saber que você é finito. Você é finito e existe um tempo limitado para se fazer a PROEX. Isso é fato. Adriana, aqui no B. Sim. Em efeitologia, na página 13, terceira linha de baixo para cima, você fala: os efeitos da flexibilidade consciencial para a mudança rápida de bloco pensênico na hora da dessoma, favorecendo a rápida adaptação no neocontexto. Você podia expandir isso? Sim, isso até é uma das questões que a gente falou. Se você quer melhorar ou quiser evitar a sua própria parapsicose quando você morrer, uma das coisas que é bom a gente investir é na mudança de bloco pensênico. O que é isso? Tem aquela pessoa que ela não muda, né? Então, eu penso nisso, aí às vezes já mudou o contexto, ela continua ruminando aquela situação. Então, ela tem dificuldade de mudar. Agora fechou, vamos para outra. Agora eu estou nessa situação. Por quê? O que é a dessoma? A dessoma, você pode acontecer a qualquer momento, certo? Vamos supor que cai um raio aqui. Morremos. E a gente vai ter que readaptar rápido a nova realidade. Porque mudou tudo. Então, tudo aquilo que nós temos de conhecido, já era. Nós estamos agora tendo que enfrentar tudo novo. Né? Ou relembrar, né? Porque a gente já era de lá. Relembrar tudo novo. Quanto mais rápido a gente faz isso aqui, quando a gente estiver lá, a gente vai também vai ser mais fácil, a gente vai se readaptar à condição. Então, cada um pode avaliar como eu faço para me readaptar às mudanças de contexto. É difícil para mim ou eu readapto fácil? Então, mudou o contexto, uma hora para outra mudou, agora não é assim, agora é assado. Quanto tempo eu levo para me adaptar? Então, se você consegue se adaptar novamente com mais facilidade, a gente infere que, se ocorrer uma dessoma imediata, você também vai ter mais facilidade de se readaptar àquele neocontexto. É que eu estudo justamente esse tema dentro da psicologia, é meu projeto de conclusão de curso. Então, eu sempre fico pensando em questão da psicologia e em questão da conscienciologia, porque tem diferenças, né? Isso. Aí eu fico pensando, como que a gente pode otimizar? E um dos meus projetos, possíveis projetos no futuro, é realmente trabalhar com a questão da dessoma, mas dentro da conscienciologia. Perfeito. Então, depois a gente precisa ter uma conversinha. É isso aí, depois a gente conversa. Sim? Nelbe, Pode falar. Página 16. Dentro de autodesoma, el número 4, convívio intrasistencial. Quero perguntar, como saber que o encontro providencial com alguém, porque às vezes não sempre o encontro é afim, sino que pode ser conflitivo. Como saber que esse encontro é de reconciliação? Olha, se você partir que todo encontro, o que é providencial? É que ele aconteceu no momento oportuno, né? Então, a gente está colocando aqui uma série de condições que, dentro da Conscienciologia de técnicas, se a gente se investir nisso aqui, facilita a gente ter surpresas quando for para o lado lá. Então, nesse aqui, ó, o proveito dos encontros providenciais para a reconciliação e interaprendizagem. Quanto mais você conseguir fazer isso, melhor, porque você está aproveitando aquelas companhias evolutivas que estão ali naquele momento. Vamos supor, você encontra uma pessoa que você não encontra há 30 anos, de repente você dá de cara com ela no shopping. Já aconteceu comigo não de 30 anos, né, mas de quase 20 anos já deu. De repente você encontra aquela pessoa no shopping. Por quê? Eu vou deixar passar? Eu vou ficar atenta. Pode ser que seja só uma coincidência? Não sei. Mas se você ficar atento àquela conversa, o que vai acontecer, você pode aproveitar, que pode ser que você não demore mais 30 anos para encontrar aquela pessoa. E às vezes pode ser um momento de você, às vezes, fazer uma reconciliação, resolver algum mal-entendido, ou simplesmente dar alguma informação que aquela pessoa esteja precisando. Ou então nada, vai ser um encontro realmente só por questão da energia, de repente você vai para a TENEPS, isso pode até fazer uma assistência por ali, alguma coisa pode acontecer. Mas é isso que a gente está falando, é você aproveitar, não passar batido nesses encontros que a gente tem no dia a dia, essas pessoas que a gente está convivendo o tempo todo.
É uma coisa que a gente também, eu queria ressaltar aqui, na questão imatura, é a inconsequente. Porque, às vezes, a pessoa, quando a gente falou muito de dessomante, né, tem um livro da Elizabeth Kubler-Ross, que ela é Viver até Dizer Adeus. O livro é bem interessante, são uma série de casos que ela traz de dessomantes com fotos. O que me chamou a atenção é que, em 2 deles, tem foto dessa pessoa fumando, da pessoa fumando. Então, quer dizer, a pessoa não vê que o fato... De repente pensa assim, eu vou morrer mesmo, né? Então posso fumar à vontade, posso fazer uma série de coisas. E ela não vê que isso ela está poluindo a energia, ela está piorando todo aquele ambiente que ela está vivendo. Então a gente vê que também que isso é muito sério, não ter esses abusos, mesmo se já está, não tem mais jeito, o corpo já está indo embora. Quanto mais você cuidar e manter a saúde possível, vai ser melhor para a passagem. Nós agora então vamos fazer um pequeno intervalo aí com outra sessão da mega euforização, tá certo? Pessoal, boa tarde. Por favor, pedimos que desliguem os celulares e também que na hora da mega euforização não teclem os computadores, por favor, tá ok? Obrigada.
Então, como é que vocês estão se sentindo aí? Como é que foi aí? O que você sentiu dessa situação? Sentiu alguma coisa? Tudo bem? Bem relaxado. Está bem relaxado? Intimamente está sentindo bem? Está harmonizado? Não, não senti nada especial. Nada especial, né? Mas muito relaxado, muito calmo. Ah, então tá bom. E você, como é que foi lá, Sandro? Eu senti esfriar muito no início, senti muita pressão na cabeça e meus olhos vibravam. Eu acho que era físico mesmo. Começou a vibrar com uma frequência bem alta e depois, para metade, ele começou a vibrar mais lentamente. Aí começou o meu cardio-chakra, comecei a sentir muito o meu coração, esquentou, senti calor, e depois voltou a esfriar e eu comecei a sentir gelo nas mãos e algo saindo pelo ouvido. Teve um momento que eu via imagens do Tertuliano, do pessoal, e eu comecei a ver como se fosse um estúdio de televisão, mas por trás, como se estivesse no palco olhando o programa ser gravado, onde tem as luzes dos instrumentos pela parte de trás. E foi isso. E você, está se sentindo bem? Está harmonizado? Eu estava um pouco nervoso, né, quando eu cheguei. Ah, é? Mas também respiração, fiquei mais tranquilo e estou mais calmo. E também nada além disso, assim, de estar bem mais tranquilo. Você já ouviu falar nesse processo de energia consciencial, etc? Assim, você sabe o que é isso? Não posso dizer que eu tenho um conhecimento. Está ótimo, né? Para quem é jejum, que não está por dentro. Vocês estão sentindo bem agora, né? Todo mundo também aí, né? Eu sempre, desde que eu já vim algumas vezes aqui, a passeio, sempre trazendo pessoas para conhecer, acho que é a segunda vez que eu venho, e gosto muito desse ambiente, me sinto muito bem aqui, não só aqui no Tertuliário, como no centro todo. Né? A casa é sua, você sabe. Obrigado. Disso. Obrigado, gente. Valeu.
Então, como é que foi você aí, a situação? No começo estava um pouco nervoso, mas senti uma energia fazendo esse movimento assim e um pouco gelado. Aí depois começou a umbilical chakra vibrar um pouco e um pouco depois na garganta e uma pressãozinha aqui e aqui, né, saindo aqui. Depois desceu aqui pelo nariz, acho que desceu para baixo, pro chakra básico. Acho que depois é uma coisa boa, sabe? Sensação. Você está sentindo bem agora, aí, do jeito que está? Tá bem? Tô. Então tá bom. E depois ficou assim, como se eu estivesse indo para um lado e para outro. E você, Ela, como é que foi? Eu senti como se o corpo estivesse dividido e o lado esquerdo completamente preenchido de energia e o lado direito totalmente apático, zero, vazio. Num dado momento, o braço direito começou a receber a mesma energia, então parecia haver uma comunicação e a energia circulava pelo braço todo, até que houve uma explosão. Num dado momento, o sentimento foi de que algo explodiu e isso preencheu por completo. Foi muito interessante essa sensação e ela permaneceu preenchendo, o corpo permaneceu preenchido disso, até que cessou esse sentimento e um tempo depois pacificação só, como se tudo se assentasse. Você precisa depois explicar para a Marta que você teve essa experiência aqui. Eu digo. Ela vai gostar de saber. Eu digo sim. Tá obrigado. Você está sentindo bem agora? Tranquilo, tranquilo. Obrigado. E você, como é que foi? Olha, eu cheguei aqui sentindo muito o cardiochakra e depois de um tempo melhorou, eu acalmei mais. Aí comecei a sentir mioclonias, né? Aquelas contrações musculares involuntárias. E já para o final isso passou, mas só foi isso assim que eu senti mesmo, não senti mais nada além disso. Você está sentindo bem agora? Tudo bem, bem, tudo aqui. Então tá. Vocês estão ótimos. Ele aí é bom na história. Obrigado. Gente, eu entrego a Adriana às mãos de vocês. Como acontece o processo quando uma pessoa dessoma e em seguida alguém muito querido dessoma, às vezes por um motivo de saúde, mas ela dessoma assim, próximo uma da outra? Como assim? O que aconteceu? Tem uma afinidade muito grande entre as duas. Daí uma dessoma e a outra logo em seguida dessoma também. Bem, aí tem que analisar tem que analisar o caso, né? Se não for coincidência. Então, pode ser coincidência. Agora, será que um estava... Lembra que a gente falou da síndrome da ectopia afetiva na interdimensionalidade? Será que teve alguma influência? Será que foi da mesma coisa que a outra morreu? Será que a outra consciência sem lucidez pode ter ficado junto dessa e acabou causando a dessoma dela? Então é difícil, eu acho que é muito difícil, a gente teria que ver o caso específico, né? O professor Walter quer complementar alguma coisa? Não, é por aí. Né? Tem que ver cada caso. Agora, né? uma coisa que a gente nota muito nessas dessomas de consequência e sequência interativas é processo entre alguém que morre e que depois fica viúva, daí a pouco a viúva vai, ou senão a viúva vai e depois o viúvo vai, entende? Vai primeiro a esposa, depois fica o viúvo, ele vai também. Isso aí existe, porque o processo todo é a pessoa que às vezes desiste de viver,
A hora que ela perde a motivação de vida, ela se prepara, praticamente, ela se predispõe ao processo da morte. E tem aquele outro processo, o contrário, quando a pessoa, por exemplo, aquela mulher que está cheia de metástases, de câncer por todo lado, sabe? Tem câncer até no jeito dela olhar. Então, o que se passa? Está condenada, não tem jeito. Eles acham que ela pode morrer a qualquer hora. E ela vira e fala assim, eu não vou morrer agora não. Vou esperar o aniversário do meu netinho, que é em setembro. Depois eu morro. Ela vive aí aquele monte de meses que os médicos não esperavam de modo algum. Aí tem o aniversário do neto, ela participa, aquela coisa toda, e logo em seguida morre. E o que mantém essa E mulher? aí os médicos ficam tudo de cara de paisagem. E o que consegue fazer? É só pela vontade dela? É porque a vontade, ela segura a matéria dela, a tranca e barranco, vai ficando até chegar no período que ela quer. Ela vai quando ela quer. Por isso que é muito importante, toda pessoa que está muito doente, por exemplo, na UTI, a primeira pergunta técnica que a gente tem que fazer para o profissional lá é o seguinte, seja o cuidador, seja o médico, seja quem for, enfermeiro e tal, é o seguinte, como é que é a natureza, a qualidade do ânimo do paciente? Como é que ele é? Ele tem bom ânimo? Ele quer viver? Ele está fazendo força? Porque se a pessoa entrega as baratas, a tendência é piorar tudo, é por causa da energia. A própria energia da pessoa se mata. Você está entendendo como é que é? Agora, se ela tem vontade de viver, a energia ajuda a terapia. Ela é terapêutica. Isso aí, eu vi isso na minha vida em muitos casos, mas assim, vamos dizer, surpreendentes. Ninguém estava esperando aquilo. E, no entanto, aconteceu do jeito que o paciente falou. Agora, eu vi muitos casos de mulheres assim, entende? A mulher vovó com o netinho querido, aquele que não tem jeito. E outra coisa, às vezes o neto já era um rapaz de 12 anos, 15 anos. É a maternagem, mas aí não é a vovosagem. É uma maternagem dupla, né? Mais carregada da história. Isso aí é um fato. Agora, a questão, por exemplo, disso, de pessoas que viveram muito tempo, comemoraram bodas de prata, bodas de ouro, junto, aquele negócio todo, quando um vai embora, ele desiste de viver, né? Aí vai embora. Mas, às vezes, a pessoa faz isso erradamente, porque ela deixa de comer direito, entendeu? Não atende às necessidades do corpo como devia, aí começa a aparecer, já está numa certa idade, as mazelas todas estão aí à porta, né? Aparece tudo. Então, cada caso a gente tem que examinar. Agora, o caso, tanto a favor como contra, eu já vi. Tanto para morrer como para não morrer, eu já vi tudo isso. Há casos, por exemplo, que eu já vi da pessoa que sobreviveu, que ninguém esperava. Tudo foi superado, ultrapassado, sobrepujado. Ela foi além daquilo que esperava. E melhorou. E às vezes durou muito tempo. O problema todo é esse. Agora, então, o processo da dessoma, a gente tem que encarar isso, em primeiro lugar, com muito discernimento, sem paixão, com muita racionalidade, e vendo qual é o temperamento da pessoa perante o processo da desativação do corpo. Agora, que o choque biológico ocorre, sempre ocorre. Nascer e morrer são choques biológicos. Então, a pessoa tem que também estar preparada para o que deve é. Agora, eu vejo isso hoje com muito assim, tem que ter critério para analisar. E, principalmente, ver o temperamento da pessoa doente. Da pessoa sob análise. Tem que ver o temperamento, o modo de ser, a reação que ela tem perante a vida e perante a desativação, né, da própria vida. Isso é um fato. Agora, o seu verbete está muito bom aí dessas coisas, porque você está esclarecendo muita coisa aqui nessas 6 páginas. Agora, a cultura da dessomatologia, a turma aí da dessoma, eu não sei se vocês fizeram alguma pergunta. Eles tinham que estar participando aqui hoje, né? Que você
Você é da turma da dessomatologia? Não, eu apresentei no último sim. grupo, tá? Mas eu não sou do grupo. Não é isso, acho que é a turma aí. Adriana, aquí no ve. Sí. Respecto al tema de la eutanasia de animais, ¿no? Y también sobre as pessoas. Yo no sé si aquí existe, yo fiz en España, fiz un testamento vital, que significa que se você está em umas condições ruins, você não quer assistência artificial, não? Sim. E também fiz a doação de órgãos e tudo mais, não? Mas isso não significa que uno não tenha medo à morte, porque todavía quedan aí resquícios, coisas, não? Que uno não é consciente porque faz tudo isso de uma forma normal, natural, não? Mas eu acho que alguma coisinha queda por aí por el tema de que eu não me projeto, não? Então, a lo melhor alguma coisa está por aí, não? Eu não entendi o final aí. Alguém entendeu? Que eu todavia não me projeto, não? Não sei, conscientemente. Ah, você não se projeta, tá? Então, eu acho que deve de ficar aqui alguma coisa aí todavia, não? Entorpecendo essa naturalidade, não? Entendi. Não, começa a trabalhar mais suas energias, que aí facilita você começar a ter mais vai possibilitar você mais ter projeções. Porque uma das coisas que eu vejo que até naquele caso que foi falado, né, da menina lá, da pessoa que está dessomando, às vezes é melhor início de abordagem através da energia. Às vezes a pessoa vai aceitar melhor. Olha, eu estudo negócio de energia, quer ver? Você sente? E aí, a partir daí, às vezes a pessoa começa a sentir energia, aí você joga energia na pessoa, aí você pode, olha, tem uma coisa chamada arco voltaico, o que eu faço? E aí, por aí, pode ser o caminho para você até entrar, olha, eu penso que não é só essa vida, eu penso que continua outras coisas, eu vivencio uma série de coisas. E aí vai ajudando essa pessoa nesse momento de passagem, que é um momento crucial. E o que eu vejo que é muito sério também nesse momento de passagem, é ver o estado de espírito, né, professor, da pessoa que está dessomando. Porque se a pessoa dessoma revoltada e aí resolve fazer uma ortanásia, é pior, ela vai baratrosfera, não tem muito jeito, né? E se ela consegue ir trabalhando, elaborando, aí entra o papel da psicologia, da consciencioterapia, do que for, que ela foi elaborando e melhorando o estado de espírito dela, melhorando o holopensene, melhorando o ambiente dela, a chance até dela permitir que os amparadores cheguem mais próximos é maior. Então, eu acho que muito sério para olhar no dessomante é o estado de espírito. Porque se estiver revoltado, se estiver com raiva, aí enrolou, né? Aquele caso, por exemplo, que eu estive né? examinando lá no Rio, junto com uma amiga nossa. Então, era uma senhora que estava muito doente e desenganada, e ela não queria morrer de modo algum. E estava revoltada com todo mundo. Então, eu fui com essa minha amiga, e começamos a participar da história, conversar com ela, e melhorar a energia na casa, melhorar o ambiente, a atmosfera, tudo isso. Ela mudou, sabe? A abordagem, o modo de ser, deixou de ficar com revolta perante as coisas, não deixou de xingar os outros, porque eu tinha entrado numa fase de muito xingatório. Parou com tudo. Mas nesse ínterim, acontece que eu saio e vou para os Estados Unidos para dar curso. E aí, quando eu volto, eu vou lá, né, para minha amiga, telefone para saber como é que está, a pessoa do Rio. Telefone como é que está, fala assim, olha, Valdo, não vale a pena nem ir lá e nem ver a família, deixa como está. Depois você viajou, passaram uns dias, ela voltou na mesma situação, mas muito pior, e revoltada contra tudo e contra todos. Agora a gente vê que ela está possessa. E ela morreu possessa desse jeito. Ninguém foi lá. Eu nem apareci mais, nem nada, porque não adiantou mais nada. Agora, essa minha amiga estava chorando de ver a alteração que deu na mulher. Agora, então, vocês vejam, aí, uma pessoa, principalmente depois de uma idade igual a minha, para mais assim, a quarta idade em diante, o que acontece? Ela tem muita coisa do passado. Se ela acumulou muita coisa de mágoa, de ressentimento, esse povo do passado vem tudo contra ela. Então, isso aí é problemático, é aí que entra o processo
possessão na UTI. Eu já vi isso tudo. Eu já vi cada caso horrível nessa situação aí na hora da morte. Então, o problema todo é esse. Cada pessoa tem um temperamento, uma índole, um gênio, uma tendência. Isso aí influi na vida e influi também na dessoma. Olha, nós esperamos então os próximos 100. Com esse, quantos já foram? 18 ela já fez até agora. Olha o exemplo aí. Ô João, como é que é? Estou esperando você. Você tem que ultrapassar, Adriana. Viu? A concorrência está forte. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 134 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais, 23 perguntas respondidas online, 39 votos presenciais, 16 votos online. Hoje temos 3 recados: loja, balanço existencial, Neida, curso verbetografia, Júlio, reaprendência, pai da para história. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. O CAEC, o Programa Amigos da Enciclopédia, vai fazer um sorteio especial neste domingo de uma vaga no programa, no curso Profilaxia das Posturas Monárquicas, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de janeiro deste ano e que estão com as inscrições abertas na recepção do CAEC. Então, a pessoa, para ganhar o curso, tem que estar presente no tertuliário até o final da tertúlia. Quando a gente anunciar o ganhador, se ele não estiver presente, vai para outra pessoa. Então, tem que ficar até o final. E no sorteio mensal, no final do mês de janeiro, o Programa Amigos vai sortear um pacote com os 2 cursos dos professores, da professora Nancy Trivelato e Wagner Alegretti, que é a dupla evolutiva na prática, no dia 11 de fevereiro, e a mesma pessoa, então, vai ganhar também o curso para tecnologia e para ecologia no dia 12 de fevereiro. Então, está imperdível. Os amigos aí que têm que colocar sua assinatura em dia podem renovar, e aqueles que querem fazer a sua adesão, é muito fácil, é só ir na recepção do CAEC ou ligar para o CAEC. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no próximo mês, fevereiro, entre os dias 18 e 21, sábado a terça-feira de carnaval. A proposta do curso é ajudar você a realizar um inventário da sua vida, estabelecendo ou relacionando todos os seus acertos, erros, conquistas, realizações, e a partir daí estabelecer um plano de ação para os próximos anos, a fim de aumentar os resultados ou melhorar a sua performance na Proexis. Para isso, nós vamos contar com em torno de 20 professores com uma série de atividades dentro desses 4 dias. Por exemplo, as conferências sobre madrasta e acertos grupocármicos com a professora Nina Rosa, perfil assistencial grupocármico com a professora Adriana Chalita, arrimo energético com a professora Milena Mascarenhas. Nós vamos também ter o tema adoção com a professora Laisa Pamela, o tema Cuidadologia e Proex com o professor Cristóvão Pérez, o tema Apoiante com o professor Everton Santos, um estudo de caso da dupla evolutiva com os professores Mabel Teles e Flávio Bononato, e também gostaríamos aqui de destacar uma das atividades que vai ser o Talk Show com o professor Lísias Pires, que irá abordar o tema Personalidade Consecutiva dentro da família, que no caso é a família do professor Valdo Vieira, que estará presente também para esse talk show. Então é um momento imperdível, Balanço Existencial, completando uma década, vai ser a 10ª edição agora no próximo mês, então vale a pena aí todo mundo se organizar para poder participar, aqui na Cognópolis, Foz do Iguaçu. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Preencher e Verbetografia, em parceria com o CAEC, convida a todos a participar da 2ª edição do programa Verbetografia intensivo e presencial. Então, ele vai ocorrer nos dias 23 a 26 de fevereiro, logo após o curso Balanço Existencial, no horário das 8 às 20 horas, com intervalo para o almoço e tertúlia, né? Vantagens do curso: autodesassédio mental somático. O ambiente é otimizado para entendimento e elaboração técnica das sessões dos verbetes. Autodesassédio evolutivo. Percebemos mudança intraconsciencial para maior do verbetógrafo.
Coautoria, oportunidade ímpar de integrar o grupo de 500 verbetógrafos em coautoria com o coordenador da Enciclopédia da Conscienciologia. E também autorrevezamento, preparação do próximo autorrevezamento dentro da Maxi Proex grupal. Então, quem tem interesse em participar da elaboração de um verbete para a enciclopédia, é realizar a sua inscrição na recepção do CAEC ou ainda pelo telefone 45 3525 2652. Participem, estão todos convidados. A Reaprendência convida todos para o Pai da Para-História. Neste ciclo, serão estudados períodos históricos, com obras de referência desses períodos, que têm relação com o grupo da Conscienciologia. Então, os períodos históricos estudados serão as iniciações egípcias, a China, o helenismo na Grécia, a Roma, os povos árabes, os cátaros, o Renascimento, o Iluminismo e o século XX. Também tem uma obra principalmente do início do século XX. Esse ciclo vai ter também uma aula inaugural no dia 22/1. Essa aula é aberta, gratuita, e mesmo que a pessoa não tenha condições de participar dessa aula, ela ainda pode começar nas próximas aulas. Em seguida tem aula sobre historiografia, algumas aulas sobre uma panorâmica histórica de todas as para a pessoa ter uma noção dos períodos históricos que vão ser estudados. E começa, o primeiro livro é sobre as iniciações egípcias e começa no dia 19/2, essa primeira obra. E vai até 1º de julho, com a obra sobre o século XX. Maiores informações, ou contato@reaprendência.org ou na recepção do CAEC. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Goethe, teático, especialidade em coerenciologia. Autor, professor Pedro Fernandes. Obrigado e boa tarde a todos.